Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @O Podcast é Delas. E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio 20 vamos falar sobre o GP da Austrália da temporada 2019 da Fórmula 1. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá amigos, a gente estava esperando muito por esse momento para poder ver a primeira corrida do ano e a gente tem muita coisa para poder falar sobre ele, então sejam muito bem-vindos. É isso mesmo, agora começamos, oficialmente a temporada 2019, tivemos um bom GP, mas antes de prosseguir com os trabalhos, vamos fazer nosso tradicional agradecimento aos apoiadores do Boletim do Paddock, aqueles ouvintes e leitores do site que decidiram apoiar o Boletim no seu financiamento coletivo e contínuo na plataforma Apoies. São eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet e Rafael Celoni. Um agradecimento especial a eles, como sempre, e já convido a todos os ouvintes, leitores do Boletim do Paddock, a conhecer a nossa campanha, Débora, na plataforma Apoies. Bom, esse apoio é extremamente importante para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho. Então, quem for possível ajudar em qualquer valor que seja, vai estar fazendo o crescimento do BP e auxiliando para que ele chegue cada vez a mais pessoas. Só para vocês terem uma ideia, só o início desses apoiadores, esse grupo de apoiadores que já entraram, já auxiliou o Boletim do Paddock a mudar de servidor. Hoje vocês percebem que o servidor está mais rápido, a gente está conseguindo trazer muito mais publicações. Uma das publicações que a gente conseguiu com esse servidor mais rápido foi a de galerias de imagens, que eu estou sempre publicando após os treinos, as corridas, que galeria de imagem é algo que exige muito de um servidor, porque as fotos são de alta resolução. Então, vocês veem como um grupo pequeno de apoiadores já fez uma grande diferença no site, né, Débora? Exatamente, e uma das metas era a gente poder gravar um podcast por semana, e é algo que já está acontecendo, e a gente está tentando aumentar um pouco mais o volume de publicações. Exato, e essa meta dos um podcast semanal é uma das metas ainda que não foram batidas, a gente nem chegou nela, mas só que o carinho dos nossos ouvintes, que a gente tem recebido das redes sociais, pessoal falando que tá ouvindo, tá gostando do nosso projeto, estimulou a gente a produzir o BBcast, tá sendo semanal, com mais frequência, mas é lógico, o intuito daquele meta exclusivo era não falar só de reviews e previews, é também fazer podcasts referente à história, fatos históricos, pegar 1 ou 2 posts da série 365 dias e trabalhar nele, fazer um episódio especial. A gente pode pegar, fazer também reviews de filmes, jogos de tabuleiro, videogame, tudo que envolva automobilismo, mas é lógico, isso daí eu vou precisar de auxílio profissional para fazer uma edição muito mais elaborada, mais trabalhada, que vai gerar custos, então mantenha-se a meta lá do podcast semanal. Então, equipamento também que a gente está pretendendo para poder até melhorar a qualidade de áudio, tentar começar a fazer vídeos no canal do YouTube. Também acabe trazendo mais pessoas, porque a gente vê que o YouTube é muito importante nessa questão, e tem muita gente que acaba preferindo acompanhar um vídeo às vezes do que só ter o podcast. Então vocês já viram como a nossa campanha, ela não é simplesmente para manter o que já existe, é muito mais para expandir o Boletim do Paddock, levando muito mais conteúdo de qualidade aos ouvintes e leitores do boletim. Bom, Débora, dito isso, vamos para o GP da Austrália, Como nós vimos, tivemos Valtteri Bottas ganhando, a pole do Lewis Hamilton no sábado, uma pole assim excepcional, vimos a Mercedes sobrando, a Ferrari decepcionando, vamos pôr dessa forma, um motor Honda levando primeiro pódio desde 2006, desde 2008, que foi o Rubinho Barrichello no GP da Inglaterra. Pra vocês Mas verem, também foi o primeiro da era híbrida, Porque o motor Honda ainda não tinha cumprido essa função. Exatamente. Então você vê que foi um GP
em que movimentação em si em pista não houve tanto, questões de ultrapassagens, teve ultrapassagem sim, mas só que não dentro daquelas metas daquilo que foi estipulado pela FIA. Então agora acho que a gente pode traçar tudo que ocorreu no final de semana, né? Desde os treinos livres até o final da corrida. Então, a gente pode falar um pouquinho dos treinos livres. Eles foram dominados pela Mercedes. A Mercedes acabou levando a liderança de todos eles. Em alguns momentos a Ferrari esteve próxima, outras mais distante. Mas como era treino livre, a gente acreditava que esse mau desempenho da Ferrari, né, que não estava sendo comparado ao que a gente acabou vendo na pré-temporada, estava mais ligado a esconder um pouco o jogo, guardar uma expectativa para classificação, mas o Vettel mesmo já tinha falado algumas vezes que o carro estava desalinhado, que ele não estava perfeito, enquanto o Leclerc falava que o carro estava bom e eles tinham chance. Mas no final das contas, né, durante a classificação e corrida, a gente percebeu que realmente o carro da Ferrari estava bem abaixo do que a gente podia esperar. Também teve questão de estratégia, enfim, mas o mais preocupante é que foi uma diferença grande durante a corrida, que mostrou que talvez a Ferrari ter levado essa desvantagem, a Honda, né, com a Red Bull, acabou superando a equipe. Então, dos treinos livres, não tem muito assim o que se falar, porque os primeiros treinos livres, né, principalmente da Austrália, as equipes acabam não demonstrando tudo. A Austrália não é o melhor GP para poder fazer parâmetro pro resto do ano. Ele é aquele GP meio fora da curva. A gente ainda vai ver muita mudança até o GP da China nos carros, enfim. Então, é preocupante, mas a gente parece que por esse início de prova, a gente vai ter um campeonato bom. Exatamente, uma coisa que a gente até comentou agora, a questão das ultrapassagens. Os carros a gente viu eles ficarem próximos na corrida, né? Já vamos adentrar na discussão da corrida. A gente viu os carros ficarem próximos, mas só que eles não ultrapassavam. O próprio Gasly comentou isso, né? Que ele chegava próprio. O Grosjean, ele em entrevista para Motorsport, ele falou que, olha, ficar próximo você consegue. Mas o que acontece? Os pneus superaquecem. A gente mudou todo o sistema, esquema de aerodinâmica dos carros para permitir um ficar próximo do outro, mas não foi mudada a goma, os pneus. O que está acontecendo? Os pneus estão superaquecendo, a gente pode ficar perto, mas consome um pneu que obriga a gente a fazer um pit stop mais cedo. Então, ou seja, se pensou de um lado, mas não se pensou do outro. Então, tá tendo aquela coisa. Chegar, a gente viu, teve uma hora que o Giovinazzi ele fez um trenzinho ali que ficou 4 carros atrás dele, ninguém conseguiu ultrapassar. Ah, mas a pista de Melbourne é travada. É travada, mas não é impossível de ultrapassar. Não existe isso. Até porque ela tem 3 zonas de DRS que proporciona justamente a ultrapassagem. Exato, e principalmente esse super DRS que foi falado, que a asas aumentou, a abertura do DRS aumentou. Eles agora têm um botão ultrapassagem, ele não é igual ao que a Stock Car usa, que dá aquele tempo de potência a mais pro motor. Ele sim ajuda a reforçar um pouco da potência do motor para ela poder ser exigida praticamente no seu ápice, mas é uma coisa mais rápida, só tipo, chegou, passou, desativou, para poder você realmente concluir a ultrapassagem. Mas mesmo assim a gente viu o Gasly tentando fazer isso com o Kvyat, o Norris pedindo, a equipe falando pro Norris, não, você pode acionar esse botão para que você faça a ultrapassagem, e ele mesmo acionando, ele levou várias voltas até conseguir passar. Depois veio o Magnussen também, que não conseguiu ultrapassar. Então, por mais que tenha feito um sistema de ultrapassagem, que a gente pode dizer assim, né, de todo um trabalho aerodinâmico para poder não causar turbulência nos outros carros, não trouxe toda essa mudança aquela super mudança, né, que sempre se espera, que nem a questão dos pneus. Era uma coisa que era muito se falada, a gente vai mudar a goma dos pneus e vai resolver a questão de ultrapassagem. E a gente vê que não é exatamente. Eles buscaram uma goma nova, mas justamente para resolver a solução das bolhas, mas no momento que eles foram desenvolver essa nova goma, eles não pensaram nessa questão do superaquecimento do carro ficar um atrás do outro. Não gera a refrigeração natural que o vácuo impede. Então, é mais um problema para a Pirelli pensar. A Pirelli ela é bacana. A gente publica sempre os reviews, os previews da Pirelli no Boletim do Paddock. Então, vocês veem que a Pirelli está sempre buscando melhorar, equalizar a questão de desenvolvimento aerodinâmico dos carros com o desenvolvimento dos pneus, mas infelizmente não está ocorrendo. Então, os pneus foram os vilões da ultrapassagem esse GP por causa do superaquecimento, e os pilotos tinha hora que eles tinham que se distanciar para refrigerar.
aí você perde o gap, você perde tudo. Foi mesmo uma corrida que novamente eles investiram em uma parada só, né? A gente fala que a solução para poder obter a vitória foi realizar apenas uma parada nos boxes. Isso também é prejudicial, porque por mais que você tente forçar as equipes a fazerem mais de uma parada, elas vão tentar usar o pneu até final da goma pra não ter que ir pros boxes de novo. A gente sabe o quanto que fazer uma parada acaba trazendo de prejuízo muitas vezes, porque se você faz uma parada e a equipe que tava atrás de você não acompanha fazendo isso de uma reação, por mais que você tenha um pneu novo, algumas vezes você não vai conseguir recuperar o que você perdeu. É 30 segundos de uma parada até o retorno da pista. Exato. E aí, falando agora sobre pneus, a questão de pneus novos, a gente pode falar um pouco da volta rápida, né, que foi conquistada pelo Valtteri Bottas. No final o Hamilton fez volta rápida, o Verstappen fez, mas ao final o Bottas fez. O Bottas tinha vantagem de estar de cara pro vento, ele teve umas 2 voltas de desaceleração antes de fazer a volta rápida, mas... Foi uma coisa que a gente tava falando e eu acabei comentando até com você, mas durante a corrida. A gente falou, nossa, mas negócio de 1 ponto na volta rápida não vai adiantar, porque muitas vezes quem tá atrás vai querer colocar o pneu, né, se fosse nesse caso, vai querer colocar o pneu pra poder tentar a volta rápida, mas a gente acho que esqueceu que a volta rápida ela não tem que ser aquela volta voadora, é a volta rápida da corrida, tipo, você não tem que bater um recorde, bater um recorde que tinha na pista ou fazer alguma outra coisa do tipo, é só você virar mais rápido que os outros. O Bottas, ele teve numa condição ideal de estar na frente, com o carro livre, conseguir refrigerar o motor para poder fazer a volta rápida. O Verstappen também tinha tentado, só que eu acho que de todo esse cenário a gente esqueceu justamente disso. Não necessariamente você precisa estar com um pneu bom, porque conforme os tempos vão caindo, depois que o combustível vai diminuindo nos carros, é natural que os carros que estejam na frente, que tenham um motor melhor, enfim, vários cenários, acabe conseguindo a volta rápida. Não, o Kimi Raikkonen era o mestre de obter voltas rápidas, o Ricciardo também ano passado conseguiu inúmeras voltas rápidas, estando na frente com o pneu já usado, mas é aquela coisa. Foi bacana acompanhar os 3 ali tentando, o Hamilton também buscou, o Bottas discutindo com a equipe, não, mas eu quero esse um pouco. Isso foi legal, foi motivador, foi uma motivação a mais pro Bottas ter o desempenho que teve, que foi um desempenho excepcional. Eu acho 26 pontos é incrível para um piloto, até porque ele foi o primeiro piloto a obter 26 pontos e nessa época agora que se modificou, né, por causa desse ponto a mais. E assim, pode ser algo que não se repita durante a temporada, eu acho pouco provável, mas pode ser, então ele pode criar uma marca pra ele. Foi muito bacana, mas aí entra aquela coisa que eu falei no BBcast quando a gente falou das regras, dessa nova regra do ponto. Um piloto que tiver com tempo suficiente pro de trás, e no caso na Austrália precisava de 30 segundos, se tiver com um gap de 30 segundos entre ele e quem vem atrás, ele vai fazer o pit stop, vai colocar pneu e tentar um ponto. A gente teve um exemplo de um piloto que teve essa chance e não fez, que foi o Leclerc. O Leclerc ele ficou a 33 segundos, salvo engano, do Magnussen, se não me engano, que é o que chegou atrás dele, e pegou e fez, não tentou, não buscou esse um ponto a mais. Então a gente teve aquela... Eu tinha traçado essa possibilidade de que houvesse, né, o piloto que tivesse um espaço suficiente para entrar nos boxes, buscar o ponto. Não buscou, não quis. O Vettel, por exemplo, ele poderia ter feito isso, porque o Vettel, se ele colocasse pneu novo, ele voltaria atrás do Leclerc, mas só que é o Vettel, ele facilmente ultrapassaria o Leclerc novamente. Então, eu acho que esse um ponto, ele vai ser sempre trabalhado naquela condição que o piloto tenha, que é indiscutível a possibilidade dele conseguir. Tanto ele como a equipe sabem que ele vai conseguir. Nenhum piloto vai arriscar, isso ficou notório nesse final de semana. Mas o Bottas arriscou. O Bottas arriscou porque ele era líder. Ele ainda tinha borracha. Ele mesmo falou que ele ficou preocupado, mas só que ele teve o feedback da equipe falando que ele tinha borracha, que sim, ele poderia tentar, mas que eles não aconselhavam, mas ele quis. Então fica aquela coisa ainda, ao meu ver, que a restrição aos 10 primeiros ficou um pouquinho ruim. Porque se você tivesse um pouco mais abrangente,
você tinha pilotos lá atrás que poderiam ter buscado. Em nenhum momento a gente viu a oscilação da primeira volta entre os 20 pilotos. A gente só viu entre os 3 primeiros. Os 20 pilotos não tentaram. Então, você vê que não foi motivação a mais para os outros pilotos tentarem. E tem outra coisa também. Do 7º piloto pra trás, né? No caso do 6º pra trás, todos tomaram tomaram uma volta. Então, você tinha tempo de justamente do 7º até o 10º, talvez arriscar, né? Pra pelo menos conseguir a volta rápida e somar já os pontos que você acaba somando por estar dentro dos 10 pilotos que terminaram a corrida. É que nem, se você parar pra olhar, o Gasly, o Pérez, eram pilotos que tinham carros que poderiam buscar a volta rápida. O Gasly, é uma Red Bull com motor Honda que se provou que é bom, fez pódio. Ele ameaçou algumas vezes o próprio Kvyat na pista pra poder tentar a ultrapassagem, depois ele acabou desistindo. Foi justamente aquele cenário que a gente já traçou pra vocês de não conseguiu chegar, né, com a frase famosa do Galvão, chegar uma coisa, ultrapassar é outra. Daria até pra poder tentar arriscar ali. Será que o Galvão faz lobby junto à Pirelli e à FIA pra que eles não facilitem a ultrapassagem, somente chegar? Teorias da conspiração estão lá. Dito isso sobre a corrida, eu acho que a gente passou mais ou menos por tudo que aconteceu. A vitória do Bottas foi uma boa vitória. Ele deu o pulo do gato realmente de ter investido, largou melhor, passou o Hamilton e ele abriu vantagem. Isso que a gente já pode até mudar para o próximo assunto, que a gente ia falar um pouco dos problemas que teve durante a corrida. A gente teve um acidente no começo da corrida, né, que foi o Ricardo passando por cima da grama lá, quebrando a asa. O Kubica acabou também quebrando a asa dele em um toque com o Russell e ficou detritos na pista. A bandeira amarela foi acionada momentaneamente, retiraram os detritos, mas isso acabou trazendo problemas para os pilotos que estavam fazendo a sua conclusão da primeira volta, né? O próprio Hamilton teve problema, ele falou que um pouco dessa distância que o Bottas acabou tendo dele foi por conta de detrito que ele acabou pegando na pista. Até que ponto um detrito acaba danificando um assoalho de um carro, mas a gente sabe que o carro da Fórmula 1 ele é realmente delicado e pecinhas pequenas acabam grandes estragos. A pista de Melbourne já não é uma pista limpa, porque tá dentro de um parque, então tem sujeira, tem poeira, tem vários fatores. Tem um pólen que atrapalha a refrigeração dos carros. Exatamente. Pólen, gente. Tipo, é a teoria que as abelhas querem matar a humanidade. Só que estão conversando pelos pilotos de Fórmula 1. O Antonio Giovinazzi, aquela hora que o Rubens acabou citando pra gente, né? Que formou aquele trenzinho atrás dele. As imagens que a Fórmula 1 mostrava era que o carro dele tava completamente desalinhado. Ele puxava o carro várias vezes pra poder se manter na pista, né, e defender a posição. Não era só aquela coisa de defesa de posição, você via que o carro tava com algum problema. Não, você viu o carro em linha reta... andando de lado. Você percebia que tava desalinhado. Não era uma questão de dificuldade do piloto. Até mesmo o Giovinazzi, ele tem experiência. Mas só que... passou por 3 equipes diferentes durante um ano. 3 equipes de desenvolvimento. Foi vice-campeão de GP2, então não é um piloto... estreante que chegou do nada, né? Então, mas só que você viu que o carro tava desalinhado. E isso, depois a própria equipe... E ele acabaram falando no Twitter que o review da equipe, ela explicou que o carro dele teve desalinhamento por causa de uma passagem dele fora da pista. Foi no início da prova, ele falou. Antes disso, ela já teve desalinhamento em decorrência de pegar detritos na pista. Então, aquela coisa. A gente... outras coisas que a Fórmula 1 pode começar a rever. Ou as equipes não podem sofrer esse tipo de coisa. Tem detrito em pista, outro carro fica desalinhado. E no caso nós tivemos 2 carros, né? Foi o do Hamilton e do Giovinazzi. Então você vê um piloto que estava despontando a ponta, disputando diretamente o campeonato, vamos pôr dessa forma, o Hamilton. E o Giovinazzi, que é um piloto que vai disputar o meio do pelotão e que vai... assim, é aquele piloto que precisa se firmar dentro da Fórmula 1. Então você vê que teve 2 prejuízos distintos, mas só que causados pelo mesmo fator. E a diferença dele, a gente olha pro Raikkonen, que terminou em 8º. A Alfa Romeo estava bem. O carro estava bom se tivesse nas suas condições ideais. Que foi uma coisa que não aconteceu com o carro dele. O Giovinazzi fez excelente treino. Os treinos dele foram bons. Treinos livres.
No qual ele acabou classificando em 14º. Por mais que não seja aquela posição, mas eles conseguiram passar com os 2 carros pro Q2. Foi aquela disputa gostosa, né, da classificação, porque os carros estavam muito próximos os tempos. As diferenças ali daquele meio de pelotão nem pareciam ser tão grandes. Então era uma gancho, boa vamos conquista. falar um pouquinho Bom, então só pra entenderem a situação, essa do Giovinazzi que a gente tá falando, o do Quali, como a gente também agora já vai entrar na questão até mesmo do Ricciardo, da Haas, alguns pilotos ficaram fora do Q3 que a gente acreditava que iriam. O Gasly era um, que o motor Honda se mostrou um motor... Mostrou uma boa confiabilidade, durabilidade, né, de terminar um final de semana e um GP sem problemas, que era aqueles problemas que eles acabavam tendo de troca peça e troca não sei o que, e vai ter que jogar o carro pra trás por causa de punição, então... Agora, né, Débora, a gente teve 3 equipes, como a gente já falou da Mercedes, da Alfa Romeo, que tiveram dificuldades técnicas durante o GP em decorrência dos detritos, mas só que a Haas, novamente, na Austrália, parece que existe a maldição de um canguru lá que doa as pistolas da Haas. Ou pode ser a Netflix pra poder ganhar audiência no começo do ano que vem. Exatamente. Às vezes tem um estagiário da Netflix que vai lá e acaba sabotando a pistola da Haas. E, novamente, um dos pneus não foi muito bem apertado. Se soltou no caso do carro do Grosjean, não acabou saindo, né? Mas acabou. Tirando ele da corrida, né? Ele fez o pit stop, eles acabaram tendo problema pra poder fixar a porca. Acho isso muito complicado, porque também aconteceu com a própria Alfa Romeo no caso do Giovinazzi, então ele tá envolvido aí nesses 2 problemas. A Alfa Romeo também teve esse problema pra poder fixar, fazer a troca, né? Tirar a porca, trocar o pneu e fixar de novo. Então foram 2 pilotos que acabaram também perdendo tempo no pit stop. O Grosjean voltou pra pista, aí você já corta pra poder mostrar a equipe, tipo, de novo vocês cometeram um erro. Então, talvez ali, né, Magnussen não ia nunca mais tentar fazer um pit stop. Agora a Haas já começou com medo de fazer pit stop. Mas o Magnussen acabou parando antes do Grosjean, vou voltar isso. O Grosjean voltou pra pista, deu mais algumas voltas, aí do nada a roda dele soltou e ele acabou abandonando. Foi complicado porque você vê no mesmo GP, um ano depois, o mesmo problema se repetir. Então, provavelmente o Grosjean ia ali entre 6º e 7º lugar. Então, mais uma vez, a Haas perdeu pontos em decorrência de uma falha dele. A classificação da própria Haas foi muito boa. O Grosjean saiu em 6º e o Magnussen em 7º, mas em decorrência da largada que acabou o Ricciardo extrapolando, o próprio Pérez caiu no desempenho dele, teve a ultrapassagem do companheiro de equipe, a gente observa que a Haas, ela tinha tido um bom final de semana, tanto em treino livre quanto em classificação. Não seria uma equipe para poder acabar ficando com os 2 carros, né, digamos assim, fora dos 10. Eles tinham chance para poder se redimir do GP do ano passado, colocando os 2 carros em duas boas posições. E foi algo que não aconteceu, então o Grosjean já começa de novo com aquele karma dele de alguma coisa dar errado durante o final de semana. A gente não sabe quando, mas vai dar. Mas dessa vez não foi culpa dele, né? Não foi culpa dele, mas o ruim é que acaba acontecendo justo com o piloto que não deveria. Porque ele é o piloto que precisava dos 2, é o que mais precisa ter bons resultados. Então fica ruim. A Haas ela ficou em 4º no campeonato. Então os pontos que o Grosjean iria conquistar ali, 6 pontos, vamos supor, da 7ª posição, iria colocar ela empatada com a Red Bull. Erro que aconteceu novamente, né, citando o GP do ano passado, de que um problema justo no primeiro GP do ano acabou movimentando tudo que aconteceu durante o resto do campeonato. Não, mas eu acho que dessa vez, como não foi um carro só, foi uma perda menor do que o que eles tiveram no ano passado, mas já poderia tá mais perto da Red Bull. Falando em problemas, defeitos, eu acho que a rivalidade que surgiu na Fórmula 1, torcer quem que vai quebrar mais, Honda ou Renault, acho que a Renault já disparou nesse campeonato com o motor quebrado. O da Honda, a gente nós não tivemos essa falha, né, esse final de semana. Então, o Carlos Sainz, o motor quebrou. Ele até em decorrência do incêndio, acho que até um pouco da demora ali dos fiscais chegar para apagar o incêndio,
teve uma perda grande do motor, então o motor vai ter que ser praticamente refeito. E para quem tem 3 motores pro ano, você já perder parcialmente o primeiro já é um prejuízo gigantesco. 7 corridas para cada motor, então tem um prejuízo logo na primeira corrida, você acaba até o desempenho do próprio motor durante o ano. Provavelmente esse motor ele deve retornar na corrida em que a exigência de motor é menor, deve ser utilizado que nem na época da Honda, a McLaren fazia. Mas é uma pena, porque o Carlos Sainz vinha num bom final de semana, mesmo tendo tido dificuldades no quadro, então ele mesmo lamentou a equipe. A McLaren acabou tendo problema na classificação, eles acreditavam que o desempenho das outras equipes não iria superar eles durante a classificação, então eles acabaram ficando no Q1 mesmo, não conseguiram evoluir com o Sainz, né? O Lando Norris acabou dando um show à parte, e justo na corrida que era o momento dele tentar conquistar posições e subir um pouco mais, aconteceu o problema com o motor. Eu acho que a McLaren ela teve um bom final de semana, porque até mesmo o Lando Norris, ele falou que os erros que ele cometeu, se você ler o que ele comenta, exatamente, e foram erros de principiante. Eu acho que ele estava muito afobado buscando o resultado. Ele sabia que era o melhor carro, a melhor posição que a McLaren tinha no final de semana. Então ele mesmo falou que cometeu erros. Era nítido que ele não estava tendo um bom desempenho, e isso estava muito aquém do que tanto o carro o motor podia entregar. Por mais que ele tenha acabado em 12º, a classificação para a McLaren foi muito boa. Exato, mas só que falando em classificação, em chegar em algum lugar, que foi a questão da Ferrari. O Leclerc perguntasse se devia ou não ultrapassar o Vettel, a equipe responder que não. Gerou uma discussão, a gente viu pessoas batendo boca nas redes sociais, e é algo que é lamentável, infelizmente, mas não tem como negar. Você chegar na Ferrari sendo um piloto iniciante, você vai ser segundo piloto. Sim, a própria Ferrari, antes dos testes de pré-temporada, antes de tudo, assim que o Leclerc foi pra Ferrari, eles falaram, esse ano nós vamos dedicar mais uma vez o campeonato para o Vettel. Então o Leclerc ele já entrou na equipe sabendo que ele vai trabalhar pro Vettel. Eventualmente ele vai poder mostrar o talento dele? Vai, porque ele até mostrou nesse GP. Ele chegou muito próximo do Vettel. A questão de todo esse burburinho é a Ferrari também acabou errando, antecipando muito troca de pneu do Vettel. Quando o Vettel voltou para a pista, eles decidiram manter o Leclerc por mais um tempo, eles devolveram o Leclerc com um pneu muito melhor. Então era óbvio que o Leclerc ia chegar no Vettel. Eles estavam com uma diferença de 10 segundos que despencou rapidamente. Então, tudo isso por conta do desgaste do pneu. O carro da Ferrari tava, a gente pode dizer, né, assim, o Leclerc ele tava confiante com o carro, porque em várias vezes ele falou, não, o carro pra mim tá bom, não tá com todo esse problema, não sei o que, o Vettel falando de outro jeito. Então a gente não sabe até que ponto realmente o carro do Vettel tava com algum problema e o carro do Leclerc não, ou a forma que os dois se adaptaram ao carro. E quando o Leclerc chegou no Vettel, a equipe falou, dá segurada aí, garoto. Aí já gerou essa confusão de tinha necessidade no começo do campeonato você fazer isso? E aí a gente retorna, né, a temporada de 2018. Teve corrida que o Kimi acabou na frente, que a Ferrari... Exatamente. Poderia ter feito a troca, invertido a posição dos pilotos. Não fez, e esses pontos acabaram fazendo diferença depois no resto do ano. Exato, a gente teve inúmeros campeonatos que a Ferrari conquistou por 1 ponto, diferença de 1 ponto. Então sempre um pontinho a mais sempre faz diferença. Ross Brawn, atual chefe na Fórmula 1 de desenvolvimento técnico, foi o dono da equipe Brawn, que foi campeão em 2009, foi da era de ouro da Ferrari, na época que a Ferrari tinha o Dream Team, que era Schumacher, Ross Brawn, Jean Todt, Rubinho Barrichello, eles conquistaram todos aqueles campeonatos. Ross Brawn já veio também da época da Benetton, que conquistou dois campeonatos do Schumacher, os 2 primeiros na Benetton. E ele sempre falou, quando questionaram ele referente àquele hoje sim, hoje não, do Rubinho Barrichello com o Schumacher, quando ele foi questionado, ele falou, vocês não sabem como é frustrante perder o campeonato por 1 ponto e como é feliz você ganhar por 1 ponto. Então, ser esse 1 ponto a mais, às vezes pro Vettel no final do ano pode valer. No atual cenário que a Fórmula 1 tá, a gente vê que a Ferrari não tá tudo aquilo que ela prometeu, não tá tão próxima como ela foi prometida. Esses pontos que o Vettel conseguiu vão ajudá-lo. Se a gente parar para pensar que o Vettel não terminou próximo do Hamilton, tinha uma Red Bull ali no meio, a gente pode jogar um parâmetro de que nas próximas corridas o Vettel sabe que vai ser
Mercedes, Red Bull, Ferrari. Então, tudo isso passa na cabeça dos engenheiros, do pessoal da Ferrari, antes de falar, libera para ultrapassagem. Falar que os dois pilotos podem disputar posições, a Ferrari vai falar, mas a Ferrari ela vai assistir o momento daquela disputa. Compensa colocar os dois para disputar ou não? Eu acho que a gente vai ver disputa entre Vettel e Leclerc, sim, quando as Mercedes estiverem atrás deles e existir uma folga no campeonato. A gente já começou com um campeonato bem mexido. Essa questão realmente da Red Bull estar no meio da Ferrari não era algo que a gente tinha projetado na pré-temporada. A Red Bull a gente sempre fala que ela é aquela equipe que vai tirar ponto das ponteiras. Ninguém esperava que o motor Honda fosse render tanto em um primeiro GP. E por mais que durante o resto do ano talvez esse cenário não seja o mesmo, para uma primeira corrida você acaba ganhando confiabilidade. E eu não tô falando isso de motor, eu tô falando isso na questão de piloto e time. Você acaba desenhando que o seu carro é tão bom que você agora não vai só tirar ponto. Você tem chance de vencer, você tem chance de entrar no pódio, porque foi justamente o que o Verstappen fez. Ele chegou no Vettel, ele passou. Ele não ficou preso atrás do Vettel. Ele mostrou que ele tinha carro, até às vezes mais carro que a própria Ferrari. E a Ferrari, para um time que veio da pré-temporada mostrando que era excelente, que ia bater de frente com a Mercedes, que talvez a gente tivesse novamente o melhor campeonato, né, de Mercedes e Ferrari disputando, a gente viu que não é tão assim. A gente também tem o Verstappen que tá na Red Bull buscando mostrar um trabalho bem feito. Até porque o time quer fazer com que ele seja um campeão mais jovem. Então entra todos esses pequenos detalhezinhos que vão fazer diferença. Por isso que quando a gente tá no sofá é fácil a gente jogar pedra na Ferrari, xingar o Vettel, xingar o Leclerc. Falar que isso já é um posicionamento da equipe, mas gente, olha o tanto de tempo que a Ferrari tá tentando botar um carro bom pra poder disputar com uma Mercedes. Exato. A gente tá numa era Mercedes e a gente precisa de uma equipe pra poder fazer essa quebra. Vai ser a Red Bull ou vai ser a Ferrari, a gente não sabe. Mas a Ferrari, ela tem na cabeça deles, né? Obviamente que tem que ser eles pra poder acabar com essa hegemonia. E aí você vai e toma esse balde de água fria logo no primeiro GP do ano. Então, assim, é errado você dar ordem de equipe? Até pode ser, mas era necessário. Não, e tem outra coisa. Se você parar pra ver, a Mercedes tá com 44 pontos no campeonato de construtor e a Ferrari tem metade, 22 pontos. Então, aquela coisa. Libera o Leclerc pra ultrapassar o Vettel. O Vettel no rádio pode falar, beleza, vai me ultrapassar. Mas um escorrega, um toca no outro, sabe? Sem querer, às vezes, acidente de corrida, que acontece, tudo isso é calculado. Então, assim, o que eu posso deixar de mensagem positiva hoje, aquela coisa, o que aprendemos com a história de tudo isso assistam, aguardem, porque eles sabem o que faz. A Ferrari não é a maior vencedora da Fórmula 1 à toa. A Mercedes não tá fazendo o que ela tá fazendo à toa. Então, elas sabem o que faz. A gente é só meros espectadores, especuladores, que assistem e querem debater, querem falar, mas só que eu acho que os ânimos têm que ser um pouquinho mais acalmados antes de proferir palavras duras contra a equipe, contra os pilotos, porque infelizmente o campeonato está no começo, mas só que a gente já sabe que vai ficar entre as três a disputa. Até porque não adianta colocar em xeque tudo que o Vettel fez pela Red Bull e não tá conseguindo entregar com a Ferrari. Gente, da mesma forma que as pessoas falavam na época do Vettel na Red Bull, né? Ele só tinha um carro bom e acabou ganhando os campeonatos. Agora ele não tem o carro ideal pra poder ganhar um campeonato, mas a gente não pode isolar piloto de máquina. Quando os dois entram na pista, eles são uma coisa só. Então, o trabalho da equipe por trás, o carro e o piloto fazem a diferença para poder ganhar um campeonato. O Bottas mesmo, ele iniciou esse começo de ano confiante. Foi uma das coisas que também motivou ele a buscar a volta rápida, buscar a vitória, ele mostrar que ele tá ali, que a equipe pode usar ele. Foi uma coisa que eu até falei na classificação, que ele acabou perdendo tempo durante o Q3, né, no terceiro setor, quando ele tinha chance de também ter faturado a pole. Ele mostrou para a equipe que eu estou aqui, se vocês precisarem de mim, olha eu aqui. Eu posso fazer esse campeonato acontecer. Tanto que eles estão liderando esse ano nas mãos do Bottas. Não foi com o Hamilton. Então, como que vão trabalhar agora esses dois? Pode ser um novo campeonato, estilo Rosberg. E só o fato da gente ter o Bottas motivado, correndo da forma que ele correu nesse final de semana, a gente sabe que serão, então, mínimo ali 4 pilotos, 5 pilotos disputando o título. Porque assim, gente, é começo de campeonato.
É a primeira corrida. Nada tá resolvido ainda. A gente pode ter tanto uma descoberta de uma peça revolucionária na Mercedes tá fora do regulamento e de repente pontos são perdidos, ou manda-se tirar a peça e o carro vira uma jabiraca. Acontece a mesma coisa com a Ferrari, com a RBR, então tem muita coisa para acontecer. Eu acho que dessa questão Ferrari, Vettel e Leclerc, a gente pode resolver isso simplesmente com assistam e apreciem, sem moderação. Mas, ainda mantendo a Ferrari em evidência, em discussão, a gente teve essa questão que na corrida de 2018, ela foi tão bem de estratégia, mas só que na de 2019 ela errou. Chamou o Vettel muito cedo pro pit stop. Então é por isso que ele ficou na alça de mira do Leclerc para sofrer uma ultrapassagem, porque ele estava com pneus já em frangalhos ao final da corrida. A mesma coisa aconteceu com o Hamilton. O Vettel acabou fazendo a parada dele, a Mercedes reagiu com o Hamilton também fazendo a parada no giro seguinte, voltou com o Hamilton na frente, e aí a gente já vê tudo o que aconteceu, né? Os dois pilotos com problema de pneu, o Hamilton reclamando constantemente de que a equipe tinha errado com ele, sim, porque tinha devolvido ele para a pista com um pneu que provavelmente não iria aguentar até o final da corrida. E quando a gente fala aguentar, não é você ter que ir pro pit stop e realizar uma parada. É justamente você não ser vítima de quem vai trocar os pneus logo depois que você. Porque o próprio Verstappen, ele estava tão focado em ir pro pódio e talvez tentar ultrapassar a Mercedes, que quando ele voltou com o pneu melhor, né, em melhores condições, porque ele tinha realizado a troca, ele engoliu o Vettel e se aproximou muito do Hamilton. É, nem tanto que essa questão da Ferrari ter chamado mais cedo o Vettel e o Hamilton, por estratégia da Mercedes ter feito a troca mais cedo, e com isso o pneu também do Hamilton ter ficado frangado, o Hamilton ainda mostrou que tem braço, tem carro, que ao final da corrida ele só administrou uma distância segura pro Bottas. Ele ficou a 20 segundos atrás do Bottas, mas só que manteve ainda mais a distância melhor ainda pro Verstappen. O Verstappen não abria o DRS, ou seja, ele economizou pneu nessa de manter sempre 2 segundos, o quanto ele conseguia relaxar mais, ele ia para 1.2, 1.3. Então é para vocês verem que mesmo em condições inferiores o Hamilton foi um tremendo de piloto no final de semana. E aí a gente volta a lembrar que tava com o carro com problema e entre outras coisas, e acabou mostrando todo esse bom desempenho para a própria Mercedes, né? Exato. Então, assim, por isso que eu falo, tanto o Vettel como o Hamilton nesse final de semana fizeram uma corrida maiúscula. Os dois foram muito bons. Não adianta falar, o Vettel ficou fora do pódio, ficou, mas só que foi por um erro da equipe que teve traçado uma estratégia diferente, que ele poderia sim ter ficado mais tempo na pista e pegado um pneu melhor ao final, porque você veja o que aconteceu com o Leclerc e o próprio Verstappen e o Bottas. Mas só que um erro da equipe, de estratégia da equipe, prejudicou o Vettel. Então, se vocês verem o Vettel reclamando, gente, às vezes ele tem até razão quando o pessoal erra com ele. E o Leclerc mesmo, ele tava com um pneu mais duro, que foi o que o Vettel utilizou. Ele foi com um pneu médio, enquanto o Vettel tava de macio quando eles realizaram a troca. Então, por mais que fosse uma goma mais dura e mais lenta, ela tava nova, né? A diferença delas é pequena, então o gap entre os dois é bem... Bom, acho que um destaque que foi bem bacana da corrida foi a Racing Point, que parece que o filhinho Stroll quis mostrar serviço, que é um aumento da mesada, né? Então ele conseguiu ali um bom resultado na corrida. Papai pagou, passou. Exatamente, mas só que assim, o Stroll chegando em nono foi um bom resultado para a equipe, não foi um resultado ruim, principalmente para ele, porque o Pérez, que é um piloto muito mais experiente, penou na corrida. Ele ficou atrás na largada, ele não se sabe o que aconteceu ali, mas ele simplesmente o rendimento dele caiu, ele foi perdendo posição, ficou o Stroll e ele, então era óbvio que o Stroll ia aproveitar ali para poder passar. A gente falou sobre os abandonos, né? E ele acabou conquistando posição até chegar em um lugar. O Kvyat ficou em 10º, não ameaçou a posição dele. E é muito engraçado porque a gente tava assistindo a corrida, aí de boa, né? Do nada você olha assim, o que o Stroll tá fazendo em novo? Não, então é surpreendente, é bacana, é legal você ver essa entrega do Stroll, ele ter conseguido, porque a gente pode ter 1000 críticas a ele,
mas quando ele obtém um resultado como ele obteve, nós temos que dar o braço a torcer. Ele correu Até muito. porque quem se classificou em 10º foi o Pérez. E o Stroll, ele acabou largando de 16º. Então, olha o quanto que esse menino acabou fazendo, né? Pra poder chegar isso em nono. era o que eu ia comentar agora, de 2 pilotos que tiveram destaque nessa questão de se classificarem ruim e conseguirem um bom resultado, né? Que no caso aqui, o Stroll, como a gente disse, largou de 16º e conseguiu o 9º resultado. E o Nico Hülkenberg, que largou de 12º, 11º, desculpa, e chegou em 7º. E era pra própria Renault ter acabado melhor com o Ricardo. A gente já falou, né, do problema que ele teve no começo da prova, de ter quebrado a asa, perdido tempo, tomou volta. É lamentável acontecer numa primeira corrida, mas acabou acontecendo. O Hülkenberg aproveitou justamente a largada para poder conquistar a posição e subir. Foi algo que o Ricardo tentou fazer, para ele não deu certo. O Ricardo, ele quis dar uma Keke Rosberg no GP da Bélgica de 1986, em que ele sai da pista, vai na grama e ultrapassa várias pessoas, mas só que infelizmente a grama australiana ela é muito resistente. Escorregadia. Não, ela é de fibra de vibrânio. Foi uma coisa que aconteceu com o próprio Leclerc. Ele saiu da posição dele, tentou conquistar a posição do Verstappen e do Vettel, tentou jogar o Vettel, né? Foi passando por fora, não deu, teve que recuar, lutou pra trás do próprio Verstappen. Antes de fechar essa questão, a corrida do Nico Hülkenberg foi uma corridaça. Foi uma corridaça porque, assim, o fato de sair lá de trás é algo que já deve deixar o piloto cabisbaixo, mas só que, cara, como o Nico Hülkenberg, a gente agora começa a torcer mais para ele conseguir o pódio, até mesmo uma vitória, porque é uma corrida que ele fez maiúscula, muito boa, você não vê ele envolvido em incidentes, você não viu ele errando, porque é uma coisa que a transmissão sempre busca, é a imagem de piloto que frita pneu, erra, sai para fora da pista. Eu acho que todos os pilotos fez, algum momento você teve uma filmagem dele, e o Nico Hülkenberg você não teve, então quer dizer, ele fez o trabalho dele, ele entregou, então isso que é bacana, não questionem a capacidade do Nico Hülkenberg, ninguém tá numa equipe que nem a Renault se não entrega. A Renault mesmo aposta muito assistam nele. a série da Netflix, que tem um momento que o chefe de equipe da Renault fala, a gente confia nele, a gente sabe do potencial dele, então é indiscutível. A Renault hoje tem uma das melhores duplas. Eu acho que depois da Mercedes e da Ferrari, a melhor dupla é a da Renault. Bom, eu vou pegar o Leclerc e o Lando Norris só para falar que os dois tiveram corridas de principiante. O Leclerc, com toda a questão de estar a bordo de uma Ferrari, ele cometeu erros. Diferente, né, de uma Alfa Romeo. Sim, você tem toda a pressão dos tifosi, tem pressão da mídia italiana. Acredito que deve ter sido um dos primeiros GPs que desde a entrada do Vettel, que a mídia italiana focou bastante nessa corrida, mas o que eu falo? Os dois são dois pilotos muito bons, excelentes, que provavelmente devem disputar campeonatos no futuro. Eu colocaria os dois até mesmo na frente do Albon e do Russell, mas os dois cometeram erros de principiantes. O Leclerc perdeu o carro, foi para fora da pista. O Lando Norris a mesma coisa. Eu acho que ele chegou a sair fora da pista, se eu não me engano. O Kvyat saiu sim, né? Não, mas o Kvyat é aquele estreante que é ioiô, né? Vai e volta toda hora. Mas por que eu tô falando dos dois? Porque é bom que os dois tenham esses erros na primeira corrida. Porque eles errando na primeira corrida, eles têm como resolver por resto. Se eles tivessem tido uma corrida excepcional hoje, a pressão sobre eles de repetir uma corrida excepcional seria muito maior. Porque a corrida do Leclerc é uma corrida que vai ter vários asteriscos, vai ter várias notas de rodapé em falando que ele errou isso, errou aquilo. O Leclerc mesmo, quando ele tava na Sauber, né? Primeira vez que ele conseguiu passar pra um Q3, já virou o salvador da pátria, que a equipe ia se destacar, que ia ser levantada pelas mãos dele. Ele teve, óbvio, isso a gente não pode desmerecer em qualquer fator, ele teve um papel muito importante pra Alfa Romeo, né? Caso o Sauber. Mas quando você troca de uma equipe pequena, que a gente pode falar, né? Que ainda não estava no seu pleno desenvolvimento e... Não, ele saiu de uma equipe pequena e foi para uma grande. Isso, e a diferença você tem é gigantesca. Exatamente, não é só o motor que eles estavam usando o mesmo motor. Todo o trabalho do carro é completamente diferente. A equipe também impõe trabalhos diferentes. Então, pro Leclerc, ele chegar, já ter ultrapassado o Vettel, digamos assim, né? Acabar na frente do Vettel. E se nas próximas... Não foi algo que aconteceu, mas o que eu quero dizer é assim, se esse cenário tivesse desenhado no Bahrein e nos próximos GPs, ele seria muito mais cobrado.
Tipo, então a sua responsabilidade é de representar a Ferrari, já que o Vettel não tá fazendo isso. Uma passagem rapidinha pelo da Williams, né? Que, infelizmente, a Williams acho que já chegou numa situação financeira difícil na Austrália. Saiu com mais difícil ainda, porque perdeu asa, perdeu suspensão. Provavelmente deve ter tido quebra de assoalho ali com pilotos, com o acidente do Kubica no quali. Então, a Williams eu acho que é uma equipe que ela sai da Austrália muito mais frustrada do que ela chegou. Sim, a gente falou, né, que os pilotos do 7º pra baixo acabaram com uma volta, mas o Kubica mesmo, ele tomou 3 voltas, acabou com 3 voltas, e o Russell com 2. Então, assim, a gente tira... A gente via os outros pilotos e a Williams sendo a retardatária. A gente via os pilotos de ponta e a Williams ali. E o pior é que o Russell, ao término da corrida, ele deu uma entrevista explicando que eles já descobriram um erro estrutural do carro, um erro na fabricação do carro, mas que para resolver esse erro vai demorar muito, são meses para resolver, e provavelmente, pelo que ele deu a entender, que o Russell, ele é um piloto que ele fala, sim, sempre com falas pela metade e falas travadas, mas só que você tem que ler toda a entrevista para você entender assim, a Williams descobriu a falha, identificou o erro, tem como resolver, mas é algo que vai levar tempo. E assim que eles resolverem, todas as outras equipes já vão ter obtido soluções de problemas pequenos, que para a Williams vai ficar muito atrás. Então, tecnicamente, o ano já para a Williams, eles vão ver que vai ser de muito trabalho e de poucos resultados. E o ruim é, os dois pilotos estão ficando desmotivados. Você pega as entrevistas deles, eles não estão motivados, eles não estão... A gente não tá falando de motivado daquele, vou ganhar, não. Você vê que as respostas deles são aquelas respostas só de lamentação, são respostas de tipo, vamos fazer o que dá, e infelizmente isso pra equipe é ruim. Isso é aquela coisa, a gente ainda tá na primeira corrida, a gente ainda tá no primeiro GP, não há muito mais o que se debater, eu acho que GP da Austrália a gente já pode fechar. Bom, agora vamos falar das nossas ligas. A primeira que eu vou falar é da F1 Fantasy, ficou nessa ordem. Em terceiro lugar, o Janico com 65 pontos. Também com 65 pontos, mas em segundo, usando os critérios de desempate da Fórmula 1, ficou Lira Beer Racing, também com 65 pontos, como dito. E em primeiro lugar está o Borba GP, com 68 pontos. Foi uma disputa bem acirrada, bem próxima entre os primeiros colocados, mas a minha posição não foi a das mais favoráveis, eu não tive um bom desempenho, porque eu fiquei em 27º lugar com a equipe Gospel Racing, com 48 pontos. Eu fiquei em 38º com 42 pontos. Mas comigo tem mais pessoas com a mesma pontuação. As primeiras corridas deve acontecer isso, de tirarmos as mesmas pontuações, porque a maioria deve ter seguido o que vinha dos testes, né? Ele tem esse lance de você ganhar pontos, mas também perder se o seu piloto escolhido abandona ou tem um mau desempenho, eles acabam dobrando, né, a pontuação que você acabaria perdendo. Então é isso, pessoal. Participem da nossa liga do F1 Fantasy. No post do episódio tem o código da liga, tem o link, também tem o link do texto da Débora explicando como é que faz para postar, tudo explicadinho para vocês. Participem, é legal, porque é uma coisa que a gente vê, a gente pode ser o maior conhecedor de Fórmula 1. Quando chega na hora H de fazer a aposta, às vezes a gente consegue patinar e não ter bons resultados. E a liga que é a mais importante, aquela que a gente pega realmente foca, que é a do GP Predictor, nós tivemos o GP da Austrália. Eu pelo menos tive péssimos resultados, como sempre, né? Nunca fui tão bom em questão de liga, mas a do Boletim do Paddock tem. E como eu disse nas redes sociais, a do Boletim do Paddock este ano, nós decidimos que vamos fazer uma disputa de aposta entre os participantes. Promessa é dívida. Eu fiz aqui, eu e a Débora discutimos dentro de tudo que o boletim já possui de utensílios para poder sortear entre os participantes. Então, como dito, os 3 primeiros participantes que vencerem o GP Predictor lá após Abu Dhabi vai receber prêmios. Em terceiro lugar, o participante que chegar em terceiro vai ganhar um boné do Boletim do Paddock. O segundo lugar vai ganhar um boné do Boletim do Paddock, mais uma camiseta da Gasolina Store, lá do podcast F1 Brasil. E o primeiro lugar vai ganhar o boné, uma camiseta e mais uma miniatura. Aí no dia a gente vai conversar com o participante qual que ele escolhe, Fórmula 1 ou da Stock Car. Porque às vezes a pessoa quer ter uma da Stock ou da Fórmula 1. Infelizmente não vai ter como eu falar a posição de cada um, porque o GP Predictor ele demora
para soltar essas informações. Então, durante a semana, eu vou fazer um post falando da posição de cada um dos participantes. Eu vou pedir para que os participantes comentem as redes sociais ou o nome completo, porque alguns usam um nick, um apelido. Eu, como, por exemplo, eu uso o nome da minha cidade natal para minha equipe. Então, seria interessante a gente poder conversar com o pessoal aí durante o ano, referente às apostas. Então é isso, pessoal. Convido os amigos a participar do GP Predictor, a participar da nossa liga. Vai ter esses prêmios ao final do ano. Então comentem no post se querem participar, se não querem, se acham que acham dos prêmios, enfim. Vamos debater aí, porque vai ser uma temporada longa. Tem como a gente aumentar a disputa, a sempre estar comentando. Convidem os amigos, que tudo isso faz parte desse universo que o Boletim do Paddock quer criar. Essa expansão. A gente sempre fala de universos da Marvel, universos do Star Wars. O Boletim Paddock também quer criar esse universo dele. Então eu convido a todos a participar. Ressalto, mais uma vez, eu convido a todos a conhecer a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo lá no Apoia. Tem link no post. Convido a todos a participar, a divulgar, porque quanto mais o boletim poder crescer, mais a gente vai trazer informações, interagir com vocês. Porque é aquela frase que vocês veem muito nas redes sociais: jornalismo sério não se faz sem recursos. E esses recursos que o Boletim do Paddock está recebendo, está sendo aplicado no site, e vocês já estão vendo. Podcast semanal, servidores, site mais rápidos, galeria de imagens. E, gente, só a Fórmula 1 começou, né, Débora? A gente ainda tem a Stock Car, que é uma categoria que a gente acompanha de perto. Então, imagine quando a Stock Car estiver aí. A participação e os apoiadores vão ser muito importantes. Convido a todos a conhecer nossa campanha junto ao Apoia-se, link no post. Eu fico por aqui, sou o Rubens Gomes Passos Neto. Você pode me encontrar no Twitter e nas demais redes sociais pelo nome RubensGP Neto. Um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigada, amigos, por terem escutado o programa até aqui. Vocês podem conversar comigo no The Flowers pelo Twitter. E, se possível, durante a semana e no GP, vocês podem também usar a nossa hashtag, que é Fórmula 1 no BP. Lá a gente também pode acessar os comentários de vocês, interagir um pouco melhor e poder trocar ideias dessa nova temporada que tá começando. Então, não deixem de usar a nossa hashtag. Até a próxima!